com Deus da mesma forma, mas Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, porque Deus ele não permitiu ele ver a morte, mas o que o Senhor fez foi arrebatar ele na carruagem de fogo. E quando Eliseu queria ser como ele, mas o Senhor liberou sobre ele a capa, a porção dobrada sobre a vida de Eliseu. Eliseu se embriagou da presença de Deus e começou o ministério profético daquele homem, a qual as pessoas olhavam para ele e titulava como: ali vai um homem, um santo homem de Deus. Quando você passa na rua, o que as pessoas olham para você, porque ela veste daquele jeito, porque ela fala daquele jeito, é porque tem a presença, e quem tem a presença tem que ser diferente. Eliseu passava e todos sabiam que ele é um homem de Deus, e aquele homem de Deus, ele estava ali para fazer a vontade do Senhor. Mas naquela cidade existia uma mulher que estava sofrendo. Por quê? Porque o marido dela tinha falecido e ela se encontrava viúva, e ela estava numa situação de aperto, de dificuldade. Mas aquele homem, como profeta de Deus, viu o que estava passando na vida dela, e como homem de Deus, Deus tomou a boca dele e perguntou para ela o que havia em casa. O que havia em casa para aquela mulher? Aquela mulher estava em uma situação de decadência, de sofrimento. Por quê? Porque o seu marido morreu e deixou dívida, deixou problema, deixou dificuldade para ela, e a vida dela estava em aperto, e o que ela pedia era socorro, e não sabia de onde vinha. Mas o socorro, quando o crente clama, o Senhor libera dos céus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do pastor, da pastora? Não. O teu socorro e o meu socorro vem de quem? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ela apelou, mas aquele homem, como homem de Deus, o Espírito Santo estava na vida dele. E ele viu, o Senhor permitiu o que estava passando na vida daquele homem. E aquela mulher não sabia o que fazer, porque ela se encontrava endividada e não tinha recursos. Não tinha recursos, e ela temia que os filhos dela fossem levados como escravo. Ela tinha filhos naquela época, se não pagasse as dívidas, tinha que ser levado como escravo aquilo que pertencia a ela, e eram os filhos. Hoje, quando a pessoa deve, automaticamente o nome fica, sujo. Mas naquele tempo era diferente.